A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um trecho da palavra do Senhor. Hoje eu iria falar sobre Daniel, mas o Espírito Santo tem me orientado a falar sobre outro texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Texto esse que diz o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Antes, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Há dois momentos nesse texto, dois instantes, dois momentos diferentes. Primeiro é quando o apóstolo Paulo roga a Timóteo que ele seja um obreiro aprovado. Como? Que ele pregue a palavra, que ele inste em tempo e fora de tempo. Algumas traduções dizem assim: quer seja oportuno, quer não. Ou seja, mesmo quando ele estiver sendo taxado de inoportuno, ele deve pregar. Exortar com toda a longanimidade, a paciência, mas também com toda a doutrina. Esse é o primeiro momento, mas eu não queria me centrar nisto, porque esta é a tarefa que Deus coloca para todos aqueles que querem segui-lo. Todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus, em última análise, têm esta incumbência. Em todos eles. Não é somente Timóteo, mas você que está aí, que conhece a palavra, você também tem esta incumbência. Isso não é para o pastor, isso é para todos. Então, nós que sabemos disso, nós precisamos fazer o que está escrito. Nós precisamos obedecer. Não é? O grande problema hoje não é outra coisa senão a obediência. Esse primeiro ponto é um ponto que, por hora, eu não queria trabalhar ele, porque, para mim, isso é ponto pacífico. Todos nós devemos fazer isso, sempre. Nós devemos pregar a palavra, insistir, exortar. Nós devemos ter um compromisso com a palavra. O outro momento desse texto é aquele que está no versículo 3 em diante. Porque ali Paulo está fazendo uma descrição, ele está descrevendo o que viria. Paulo está fazendo uma descrição, e quando a Bíblia descreve a realidade, nós devemos prestar atenção, porque às vezes nós não olhamos a realidade como ela é, olhamos a realidade como queremos que ela seja. Não é isso que tem confundido muita gente? É tratar a realidade como ilusão. Como assim? Pensando que aquilo que eu quero que a realidade seja, se torne de fato a realidade. Uma coisa é o que eu quero, é o que eu anelo, é o que eu desejo. Outra coisa é o que é. Às vezes coincide, às vezes não.
Mas nesse texto, Paulo descreve o que viria. E ele diz que virá o tempo, segundo o versículo 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo, em que os homens não sofrerão a sã doutrina. Não a suportarão. Não a suportarão. Veja, isso é muito significativo. Ele não está falando aqui de satanistas, necessariamente. Ele não está falando de pessoas que querem matar os cristãos. Ele não está falando de outras coisas hediondas. Ele está falando aqui, meu querido, minha querida, de pessoas que não suportariam a sã doutrina, ou seja, não vão suportar aquilo que é pregado. Ou seja, a palavra que é pregada é a palavra da doutrina. Não suportar a sã doutrina significa que a doutrina será insuportável. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que haverá pessoas, não é? E ele não restringe essas pessoas a um determinado nicho, ele está dizendo que os homens, de um modo geral, não suportarão a sã doutrina. Isso é importante, veja. E como ele fala, do jeito que ele fala, ele está dizendo, ao que tudo indica, que será a maioria. Não são algumas pessoas em uma igreja, mas são a maioria, ou é a maioria dos homens. Preste bastante atenção. Que não suportará a doutrina. Ora, se você não suporta algo, você aborrece. Aborrecer é um eufemismo para odiar. Quem aborrece algo, na verdade, quem aborrece algo, na verdade, odeia aquilo. Então, vai chegar o tempo, o Paulo disse a Timóteo que chegaria o tempo em que os homens, se não suportam a sã doutrina, então aborrecem. Se aborrecem, a odeiam. Então os homens odiariam a sã doutrina. Eu posso inferir tudo isso daqui. Não suportar não é simplesmente não querer ouvir, mas também significa e pode significar combater. Combater a doutrina. Combater a verdade. Combater a palavra. Não suportar significa levantar-se contra. Não suportar a doutrina significa pelejar, fazer guerra. Veja, você se levanta contra aquilo que você não suporta. Aquilo que você não suporta se torna por você odiado. Então você vai fazer de tudo para que aquilo que você não suporta cesse, acabe. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja sempre vai levar a palavra àqueles locais que não querem ouvir. E isso é uma coisa que os crentes hoje esqueceram, porque eles acham que as pessoas querem, anelam pela palavra. É um ledo engano. As pessoas odeiam a palavra. Elas odeiam tanto que elas caricaturizam os que defendem a palavra. Então, pastor é ladrão. Mas isso é uma caricatura que existe a partir
de pessoas que aborrecem a sã doutrina. Igreja é um lugar de fanáticos. É outra caricatura. Igreja é um local de iletrados loucos, de pessoas que não amam. Curiosamente, o mundo que mais odeia, a realidade do mundo hoje é a do ódio, é a do desamor. Desamor é a porta para o ódio, viu? A realidade do mundo faz com que nós, que estamos falando da sã doutrina, sejamos considerados como propagadores do ódio. Quando eu digo que Deus aborrece o mal, e o mal que Deus aborrece está na vida de um indivíduo, a pessoa que está do lado de lá e que não suporta a sã doutrina, ela diz que eu odeio o indivíduo. E ela ama o indivíduo. Quando é mentira os dois. Nem ela ama o indivíduo, nem eu o odeio. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Veja, se não suportam a sã doutrina, o que é que elas vão fazer? É o que o texto está dizendo. Tendo comichão nos ouvidos, ou seja, não consegue nem ouvir a palavra. Elas vão fazer o quê? Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias, o quê? Concupiscências. Ou seja, essas pessoas elas vão cercar de falsos mestres, que vão falar aquilo que elas querem ouvir. Essas pessoas serão consideradas o quê? Verdadeiras. E aqueles que pregarem a sã doutrina serão considerados o quê? Falsos, odiosos, aqueles que iludem, serão considerados defraudadores da palavra, serão considerados homens e mulheres vis e, obviamente, que serão perseguidos. Veja que, quando nós falamos desse ponto, nós estamos chamando a atenção para algo que Paulo já previra e falara a Timóteo há 2000 anos. Os homens não suportariam a sã doutrina. Cercando-se de falsos mestres, esses homens que não suportam a sã doutrina, eles não podem ouvir a palavra, eles não podem ouvir a Bíblia, eles não podem ouvir a Escritura Sagrada, claro, porque na Escritura há a verdade, na Escritura há o que Deus quer, não o que o homem quer. Então eles, obviamente, substituirão a Bíblia por outra coisa. Ora, se a sã doutrina provém da Bíblia e os homens não suportarão a sã doutrina, então eles não suportarão a Bíblia. É por isso que quando nós falamos da Bíblia e colocamos um exemplo do mundo, as pessoas elas atacam, agridem, porque elas afirmam que isto, não é? Por exemplo, se nós dizemos hoje que o homossexualismo é um pecado que afronta a Deus, conforme está escrito na Bíblia, imediatamente nos acusam de odiar o homossexual. E as pessoas que nos acusam auto-intitulam-se de amorosas, elas amam os homossexuais. Quando não é verdade, nem elas amam os homossexuais, certo? Nem nós, nem eu particularmente, quando eu falo isso, nem nós odiamos. Agora, andar junto e, por exemplo, ir para farras e festas, não significa amor. Os traficantes fazem isso. Todos juntos. Eles se amam? Hã?
Se um for pego, ele não denuncia os outros, não? Para diminuir a pena? Você acha que eles se amam? Amor reduziu-se à balada, à festa, a congratulações efêmeras. A isto se reduziu o amor? Veja, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui fazendo algo que poucas pessoas fazem. As igrejas sérias fazem, que é trazer a mensagem bíblica, a sã doutrina. E eu estou fazendo isso porque eu odeio as pessoas, porque eu odeio o próximo. Ou o que está acontecendo é o que Paulo predisse no versículo 4 do capítulo 4 de 2 Timóteo. O que é que Paulo disse no versículo 4 do capítulo 4 de 2 Timóteo? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Ou seja, aquelas pessoas que falam, por exemplo, que não, Deus não se importa mais com isso. Veja, Deus não quer saber mais disso. Deus quer ver somente o estado de amor. Veja só, isto é a verdade, ou a verdade é o que a palavra de Deus diz? E a palavra diz por amor. Porque o desamor consiste em eu olhar o erro e bater palmas. Aí consiste o desamor. Em eu olhar o erro e sorrir. Ou incentivar quando uma pessoa erra e continua errando. E eu não estou falando aqui de moralismo, viu? Ah, pastor, mas tem igrejas que são moralistas que pedem... Veja, eu já soube até de que há uma menina que nasceu com duas cabeças, cada um falava uma língua. Então, meu irmão, olha, o que há no mundo... porque há... Entendeu? Eu não quero... O que há no mundo, eu estou falando do que eu estou dizendo de acordo com a sã doutrina. A sã doutrina requer que nós nos voltemos à verdade. Uma fábula aqui, Paulo está usando de modo figurado para ilustrar qualquer tipo de doutrina que vá de encontro ou substitua a bíblica. Então, a fábula aqui, Paulo está usando, apesar de ser uma figura, toda uma figura, mas ele está usando também figuradamente. Ele está dizendo aqui que a fábula é uma historinha inventada, uma historinha qualquer, que substitui a sã doutrina. E é isso que os homens irão buscar. Os homens irão buscar a fábula do falso amor. Você sabe como é a fábula do falso amor? É assim, nós olhamos as pessoas nos estados mais deploráveis, homens vestidos de mulher no estado deplorável, não é um estado deplorável? No estado deplorável, e nós vamos dizer assim, mas eu te amo, nós temos que amar, e vem com esta conversa, como se o que a Bíblia dissesse, e o que eu defendo que a Bíblia diz, fosse o mais puro sinônimo de desamor e ódio. Enquanto que o que ela faz e diz, que é fábula, fosse, na verdade, a verdade. Ou seja, a fábula se torna a verdade e a verdade se torna a fábula.
Esta inversão acontece hoje como nunca. E é por isso que eu posso dizer que quando Paulo diz, porque virá o tempo, no versículo 3, esse tempo chegou. Chegou esse tempo. É claro que Paulo está alertando Timóteo para que já nos seus dias ele ficasse alerta. Mas preditivamente não há nenhum tempo que se encaixe tão bem com aquilo que Paulo predissera do que o nosso tempo hoje. O nosso tempo hoje é um tempo de inversão. Verdade se torna erro, erro se torna verdade, amor se torna ódio, ódio se torna amor. Fábula se torna algo concreto. E o que é concreto se torna fábula. O amargo se torna doce. E o doce se torna amargo. É o que nós temos vivido hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ouvir, se você percebe, preste atenção, um professor, um mestre, um líder, que vem substituir o que a Bíblia diz, por outra coisa qualquer, em nome do que quer que seja, este é um líder segundo o coração dos homens. E é por isso que Paulo termina esse texto dizendo a Timóteo, suporte. Suporte. Cumpre o teu ministério. Suporte as aflições. Não é fácil, viu? Você estar falando a verdade e ser acusado de promover o ódio. Você estar amando e sendo chamado de mentiroso. Você está apontando o caminho e dizendo, ali claramente é um abismo. E as pessoas caminhando ao abismo e dizendo, você é louco, você é doido. Você, meu Deus, você não está vendo o abismo, não. Que abismo que nada, você é doido, é louco. Não é fácil. Mas suporte as aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê este espírito que se alinha à sua vontade. Feche seus olhos onde você estiver, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja teu nome, Senhor. Meu Deus, eu te louvo, te agradeço, te exalto. Peço a tua bênção, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, abençoe as nossas vidas. Abençoe, meu Pai, eu te peço, cada um daqueles que estão vendo e ouvindo esta mensagem, esse culto. Livra-nos do mal, leva-nos em paz para os nossos lares. Meu Deus, nós que estamos aqui, e abençoe os lares daqueles que estão acompanhando este culto. Nós te bendizemos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para domingo, às 10 horas da manhã, está aqui conosco, na Igreja Evangélica Aliança, Rua Odon Rodrigues de Moraes Rego, número 20, Cidade Universitária, Recife, Pernambuco. Bem próximo ao Apvida da Caxangá. Você vindo aqui, quase por trás aqui do Apvida, ao lado do Apvida, nós nos encontramos domingo, às 10 horas da manhã. Esperamos você para o nosso culto dominical, tá certo? Nesse domingo nós teremos ceia, você é nosso convidado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E não se esqueça, toda quarta, às 19h30, o nosso culto aqui, nós estamos transmitindo às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10 horas da manhã, você e sua família são nossos convidados. Deus abençoe a você, sua casa, em nome de Jesus.